Panorama TVC está de volta e no dia 21 de março foi celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Claudionora Tobias, advogada e presidente do Conselho Municipal Afro de Rio Preto. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Bom, gostaria de começar falando então como que é a composição do Conselho Afro, para então a gente falar também das funções desse conselho. Hoje o Conselho Afro ele é composto por 22 conselheiros e na mesa diretora nós formamos a mesa em quatro conselheiros, que é o presidente, a presidente, a vice-presidente, o primeiro secretário e a segunda secretária. Certo. Bom, a partir dessa composição, quais são as ações que vocês têm feito ou planejam aí para esse próximo biênio? Nós temos como plano de ação, primeiramente, cuidar da questão do letramento racial. É claro que a função do Conselho Municipal Afro não é só fiscalizador, mas também tem o caráter de promover políticas públicas, fiscalizar as políticas públicas realizadas nesse município, como também promover. E uma das nossas vertentes, uma das nossas balizas, sem sombra de dúvida, é cuidar com muito carinho da questão do letramento racial. Quando a gente fala em letramento racial, aí é um conjunto de práticas para promover mais conscientização da população, né? Que tipo de ações devem ser feitas para isso? Então, exatamente esse é o conceito do letramento racial. É o conjunto de práticas que faz com que a gente consiga movimentar essa estrutura da sociedade, considerando que o racismo ele tem essa formação estrutural. O Brasil é um país que foi constituído em cima da escravização e constituído em cima dessa necessidade de que existiria uma raça superior à outra e essa raça inferior seria a raça negra. Então, partindo desse princípio, é muito importante que a gente desconstrua esse conceito de escravização, que essas pessoas foram trazidas da África porque quiseram, quando na verdade não, elas foram raptadas da sua terra para vir aqui e foram deixadas desde cedo à margem da sociedade. Nunca foi promovido para essas pessoas direitos e garantias, e obviamente, com a instituição da lei áurea, a gente teve ali uma lei extinguindo a escravatura, porém, a gente não teve uma lei que cuidou dos direitos dessa pessoa. Então, quando a gente fala do letramento racial, é para desconstruir essa construção social, essa construção institucional de que a pessoa, que é normalizar a pessoa negra em lugar de subalternidade, perdão, em lugar de subalternidade ou lugares de subemprego, coisa do tipo. O letramento, dentre outras vertentes, tem essa função. Desconstruir para poder construir e entender que essas pessoas têm direitos e garantias e que, sobretudo, o Estado, como a sociedade, tem que promover esse direito. De que forma nós podemos chegar até a população com essas informações? Primeiramente, a função da imprensa, e eu desde já agradeço, é fundamental. Porque o maior meio de comunicação que a gente tem, a gente sabe que é a imprensa. E a outra forma da gente promover é por meio de órgãos como o Conselho Municipal Afro, como o Departamento de Igualdade Racial, a Secretaria de Igualdade Racial, bem como os coletivos. Então, são essas instituições que terão esse alcance. É através não só das mídias, mas como também dessas instituições que cuidam dessa questão social, que vai fazer com que essa sociedade reconheça o seu direito e suas garantias. Doutora, recentemente nós tivemos um debate aqui na TV Câmara sobre bullying e foi questionada também essa questão, né, da discriminação racial, passando pelo bullying também, o racismo nas escolas, ambiente escolar. A senhora acredita que é possível fazer um trabalho dentro das escolas, começar desde a infância para tratar dessas questões de racismo? Com certeza, não só acredito como é o que a gente tem que fazer. Tem uma frase que eu levo para a vida, que é de Martin Luther King, que ele fala que ninguém nasceu aprendendo a odiar. Então, se a gente pôde aprender a odiar, nós podemos aprender a amar.
E não tem como a gente tratar de qualquer assunto se a gente não tratar ele na base. E a base da nossa sociedade são as crianças. Então, é lá na escola, por meio dos educadores, bem como dos pais, dentro de casa, que a gente vai tratar esse assunto e enfrentar, sobretudo, né? Porque a gente não pode fazer de conta que ele não existe, quando, na verdade, a gente tem que nomeá-lo, sim. O que tem acontecido nos últimos dias, inclusive aqui próximo da nossa região, é racismo, e a gente precisa nomear, porque a gente só combate aquilo que a gente dá nome. E é lá na base que a gente cuida disso. Tá certo. Bom, eu também li uma entrevista, uma fala recente da senhora, num material, falando sobre violência de gênero relacionada ao racismo. Por que é importante falar aí da presença da mulher preta na sociedade, na busca pelos papéis no mercado de trabalho, em postos de destaque aí na sociedade? É importante que a gente entenda que a mulher negra, infelizmente, ela faz parte da base da nossa sociedade. A mulher preta, ela é maioria em todas as estatísticas, e eu estou falando das negativas. Ela é maioria quando a gente fala de violência contra a mulher, ela é maioria no desemprego, ela é maioria em situação de fome. Então, quando a gente tem essa preocupação, não tem como a gente tratar nenhuma questão racial e nenhuma questão de gênero se a gente não fizer o recorte dessa mulher negra. A gente não vai conseguir combater, né, a violência contra a mulher, a violência contra a menina. A gente não consegue combater o desemprego se a gente não pensar nessa mulher que está muitas das vezes em trabalho subalternizado e não acessa a educação, não acessa locais de empregos de renome. Então, se a gente, enquanto sociedade, não pensar que temos que ter esse olhar, esse recorte de gênero para a mulher, quando a gente tratar do racismo, a gente também tem que tratar do recorte de gênero, nós não vamos conseguir avançar nessa luta contra o racismo. Bom, falando em igualdade de gênero, luta contra o racismo, a senhora acredita que hoje, com esses temas mais em evidência, sendo mais debatidos, com as redes sociais disseminando essas informações também, houve um avanço na sociedade ou ainda não? Olha, não tem como a gente dizer que não houve avanço, porque sim, e o reflexo disso são essas denúncias. O Conselho Municipal Afro tem um grupo que se chama Combate. É um comitê que cuida justamente dessas questões, dessas denúncias. E, por incrível que pareça, nos 2 primeiros meses do ano, nós tivemos 9 denúncias da nossa região. Esse número é muito alto, mas a gente sabe que ele é maior. Porém, muitas pessoas ainda não conseguem chegar, não conhecem o seu direito e, sobretudo, têm medo de simplesmente sofrer mais um crime, mais uma retaliação quando for levar a sua demanda e ela ela acaba não sendo atendida. Então, é importante sim, os reflexos acontecem, a gente anda a passos lentos, eu falo, porque nós já temos 136 anos da famigerada abolição. Então, não era para a gente estar discutindo isso aqui ainda hoje. Mas nós falamos também de 400 anos de escravização. Então, também não é com 136 anos que nós vamos ter esse avanço tão esperado. Mas é com pequenas ações que a gente avança e as denúncias, os canais de denúncias estão aí, os órgãos estão aí. O Conselho Municipal Afro tem um comitê especializado no recebimento dessas denúncias e é assim que a gente avança. Bom, até a gente colocou aí na tela, então, o telefone do SOS Racismo, né, que a senhora está falando dessas denúncias. De que forma que funciona esse serviço? O serviço do SOS Racismo, ele tem um pouco mais de 2 anos aqui na cidade de São José do Rio Preto. É mais um canal que a gente tem para receber essas denúncias. No SOS Racismo, a gente também tem o acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, com assistente social. E quando ele recebe essa vítima ela tem esse acolhimento que muitas das vezes ela não tem quando ela vai direto ao órgão, né? Porque a gente sabe que tem essa questão da instituição ainda também. Então, no SOS, ela recebe, ao receber essa denúncia, seja por meio do WhatsApp ou pessoalmente, ela tem esse acolhimento, ela é questionada se ela tem interesse de ser acompanhada até a delegacia por alguém. No SOS Racismo também, ele direciona essa pessoa para a Defensoria Pública se ela não tiver condições de arcar com as despesas com um advogado particular, ou também orienta ela a procurar uma ajuda particular, até que essa denúncia vire uma ação e possivelmente acaba calhando numa condenação civil e criminal.
Bom, nós temos toda essa estrutura, então, essas ferramentas aí de denúncia, de combate ao racismo. Também é importante o letramento racial, todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, né? Quais são os próximos passos aí do Conselho Afro? Os próximos passos do Conselho Afro é fazer com que tudo isso que nós falamos aqui chegue até o poder público, chegue até as empresas, né? A ideia é trabalhar com a sociedade civil, com o poder público, com o terceiro setor, é fazer com que essas pessoas negras, elas sejam vistas, porque a partir do momento que a gente reconhece que nesses lugares e começa a se incomodar, que nesses lugares não existem as pessoas negras ali, a gente consegue entender dessa questão que nós estamos desde o início falando, que é o racismo. Então a ideia é justamente essa, é fazer com que esses setores reconheçam que, para que a gente avance nessa luta, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para essa população negra da cidade. Então, a função do Conselho Municipal Afro é essa. Tá certo. Bom, eu conversei com a advogada Cláudia Nora Elis Tobias, eleita presidente do Conselho Municipal Afro em São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada.